Bom dia, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de ler alguns textos com vocês. O primeiro dessa manhã é Romanos, capítulo 12. Que alegria a gente poder estar reunido aqui como igreja do nosso Senhor Jesus. Um momento festivo para nós, um momento de alegria, de poder celebrar aí a formação dos nossos irmãos que concluíram o nosso curso de Teologia Bíblica, entre tantos outros cursos que nós vamos ter aqui na nossa igreja. Não sei se você sabe, o IBTM é um dos ministérios aqui da nossa igreja, é um instituto de teologia e missão, e o nosso objetivo é fortalecer a Igreja de Cristo, é capacitar cada vez mais o nosso membro e as pessoas, o cristão, a estar apto a compartilhar a palavra de Deus e a avançar com essa palavra pelo mundo. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Em fevereiro, nós retornaremos com o nosso curso de Teologia Bíblica, tem duração de 1 ano, você já pode se preparar para isso, já faça aí, já coloque isso nos seus planos aí do próximo ano. Se você já quiser se aventurar aí nos próximos meses, a partir de agosto a dezembro, nós vamos ter aqui na nossa igreja o nosso curso de hebraico instrumental, com o professor Emerson, que acabou de falar aqui com a gente aqui, e vai ser um curso bem tranquilo, apenas nas segundas-feiras, 19h30, 21 horas, qualquer pessoa que seja cristã pode participar, tá bom? Que tenha uma Bíblia na mão, pode participar, você pode ter certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 1, hoje eu vou falar sobre o papel da teologia na vida. E para isso eu gostaria de ler Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez, fechar os nossos olhos. Pai, essa é a sua palavra e nós vamos ler, ó Pai, alguns trechos, algumas porções nessa manhã, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa ministrar essa verdade, não somente à nossa mente, mas ao nosso coração, para que nós possamos crescer, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos responder, ó Pai, essa graça em boas obras, em uma vida diante do Senhor, que isso venha a trazer transformação a todos nós, ó Pai, o testemunho do Teu Evangelho, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? O texto de Paulo é um texto conhecido de todos nós, o texto em que fala sobre o verdadeiro culto. Qual é o culto cristão? O culto racional é um culto onde nós nos entregamos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Pense, por exemplo, nos sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Lá no Êxodo, no Levítico, você consegue perceber um pouco do que eram os sacrifícios. Os sacrifícios eram sangrentos e eles eram totais, eles eram entregues ali para serem completamente consumados pelo fogo, e o aroma que subia dos sacrifícios queimados era agradável a Deus, era o que Deus pedia ao povo. Mas, no entanto, na nova aliança, nós não queimamos mais animais, nós não entregamos mais animais no templo. Agora somos nós mesmos que somos entregues. Agora é nós mesmos que nos entregamos como sacrifício santo e agradável a Deus. Deus não quer mais animais. Deus, na verdade, quer o seu coração. Ele não quer só seu coração, Ele quer também a sua mente. Ele não quer só a sua mente, Ele quer toda a sua vida entregue a Ele, para que você possa dizer para Ele: eu sou totalmente teu, Senhor. Você me comprou com seu sangue. Não há uma parte de mim que eu possa dizer é meu, mas é teu, como o próprio Will que orou aqui nessa manhã. Esse é o sacrifício, esse é o culto, uma vida
completamente diante de Deus, nas mãos de Deus, e que pertencem a esse Deus. No entanto, o versículo 2 nos traz essa nova informação. Nós precisamos nos entregar para Deus para não viver conforme os padrões desse mundo. O mundo tem uma própria maneira de viver, seus próprios valores, seus próprios sistemas, seu próprio senhor. E não é desta forma que aquele que nasceu de novo deve viver. Esse que nasceu de novo deve viver de uma maneira transformada. Como ele vive essa vida transformada? Através da obra de Deus, que renova a nossa mente. Ou seja, a nossa mentalidade, a nossa cosmovisão precisa ser mudada para que nós possamos ser transformados. Ou seja, naquilo que nós cremos, aquilo que é base da nossa fé, como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos a Deus, afeta a nossa vida prática. Então, se a nossa mente for renovada pela palavra de Deus, nós poderemos então experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos pensar no que significa teologia. Nós hoje tivemos irmãos que se formaram no nosso curso de teologia bíblica. A palavra teologia, no século IV, significava, na verdade, alguma coisa como pessoas que compreendem genuinamente as Escrituras. Depois, essa palavra foi significando um corpo de doutrina, ou seja, um teólogo ou uma pessoa que estudava teologia, essa pessoa ela estava buscando conhecer um corpo de doutrinas, né? Se você pensar na palavra teologia, né, a primeira parte significa Deus e logia, assim como biologia, filosofia e tantas outras logias que nós temos aí. A palavra significa estudo. A gente poderia definir basicamente assim, teologia como estudo de Deus ou o discurso a respeito de Deus. A palavra logia é a palavra derivada da palavra logos, a mesma palavra que aparece lá em João capítulo 1, que de fato Jesus era esse logos, ou esse verbo, ou essa palavra que estava no início com Deus. É por isso que a palavra teologia para nós significa um discurso ou um estudo lógico ou da doutrina a respeito de Deus, quem Ele é e aquilo que Ele faz. Algumas pessoas entre nós, é verdade, acham que teologia não tem nada a ver com eles, que inclusive a gente repetiu sem sabedoria por muitas vezes que a teologia esfria o crente, não é isso? Advertimos nossos amigos ou quem sabe filhos a não se meter com teologia, porque olha só, estudar demais essas coisas pode esfriar a sua fé. A letra mata. A gente tirou o versículo do contexto, que inclusive é até uma piada, né? Porque a gente usa a Bíblia para falar para as pessoas não estudarem a Bíblia, né? Então, a gente acha que teologia nada tem a ver com a gente e que isso poderia deixar a gente talvez chato, crítico, soberbo. E, na verdade, o que a palavra teologia significa é que justamente o contrário. São pessoas buscando conhecer ainda mais quem Deus é e aquilo que Ele faz. Por isso, nós não podemos escapar daquilo que o Sproul disse, que todos somos teólogos. A questão toda é o seguinte, você achando ou não que você é um teólogo ou teóloga, a questão aqui é se você é um bom teólogo ou um mau teólogo. Todos nós fazemos teologia. Olha só, hein, cuidado com isso, você sabe que Deus não gosta dessa coisa, hein? Ah, mas se você orar, se você fazer isso, Deus vai te abençoar. Todos nós temos formulações teológicas. Todos nós temos concepções. Ah, eu acho que Deus é assim, eu acho que Jesus faz isso, eu acho que Jesus não gosta disso, eu acho que o crente deve viver dessa maneira, eu acho que a sociedade deve ser dessa outra. Todas essas são formulações teológicas. Você parando para pensar profundamente sobre isso ou não? Todos nós, de alguma maneira, desenvolvemos teologia. A questão é que muitos de nós desenvolvemos uma má teologia e outras pessoas
desenvolvem boa teologia. E há gente que acredita que não tem isso. Isso é muito subjetivo, é pessoal. Bom e ruim não tem nada a ver. O que é boa teologia para você, não é para mim. E isso é uma mentira, porque nós sabemos que a teologia, ela influencia todas as áreas da nossa vida. Como você crê, como você absorve essas crenças a respeito de Deus, a respeito do homem, tudo isso influencia casamento, igreja, trabalho, criação de filhos. Você pode ter uma boa teologia e que te ajuda a viver bem, a ter sabedoria nesse mundo, ou você pode ter uma má teologia, né? Então a gente vai desenvolver sobre isso e lembrar os irmãos que nós terminamos um curso de teologia bíblica. E qual é a diferença de um curso de teologia bíblica para qualquer outro curso? É que no curso de teologia bíblica, por exemplo, em distinção do curso de teologia sistemática ou dogmática, no curso de teologia bíblica, nós partimos da Bíblia para a Bíblia. Nós estamos preocupados em conhecer o texto sagrado, de Gênesis a Apocalipse. Quem foram os seus escritores, o seu contexto, as linguagens, as conjugações, as histórias, como elas se entrelaçam, como elas são relevantes para outras histórias. Nós, na verdade, estamos buscando a palavra de Deus, porque já que teologia significa estudar sobre Deus e quem Ele é, não há lugar melhor para fazer isso do que a própria Escritura. Algumas pessoas preferem partir de livros apologéticos ou sistemáticos, né? Eu gostaria de defender aqui hoje que o melhor lugar para se encontrar Deus é a própria Escritura. Mas eu sei que o Novo Testamento é um pouco mais fácil, não é isso? A gente normalmente começa por lá. Lê João primeiro, começa por Mateus. Algumas pessoas, inclusive, começando por Mateus, quando passam por Lucas, eles falam, eu já li isso aqui. Está repetindo, então deixa eu já pular para uma história nova. Não é isso que as pessoas fazem? Começam no Atos, e o Atos é legal. Mas quando eles começam a chegar nas cartas paulinas, ou quem sabe nas petrinas, joaninas, e o Apocalipse a gente nem coloca a mão, porque isso é coisa de gente que já sabe ler Bíblia. E a gente ainda está começando, tateando, engatinhando, mas toda a palavra de Deus é relevante para nós. E se nós quisermos conhecer Deus, pelo menos aquilo que se pode conhecer sobre Deus, nós precisamos, então, conhecer todo o livro sagrado. Talvez você me escutando falar sobre isso, você fala, então não começarei por Mateus, começarei por Gênesis. Vai ler Gênesis, ficará horrorizado, como pode essas coisas? Quanto tempo as pessoas viviam, não é mesmo? 800, 900 anos? Eu não consigo imaginar como que Deus faz uma coisa dessa. Uma torre que chega ao céu, um barco que salva pessoas e o mundo, meu Deus, quantas histórias interessantes. É preciso de fé. Me explica quem são esses tais filhos de Deus. São anjos caídos? Quem são esses? E a gente até se surpreende com Gênesis. O Êxodo também é muito interessante, mas quando começa Levítico, Deuteronômio, eu acho que eu vou pular. Não faz muito sentido. Quanta matança, quanta regra, é pano azul com ouro, com pérola, com... deixa eu ir para Josué. Quando a gente começa a ler Josué, a gente fica horrorizado e quer passar, porque aquele Josué é para mais de 18 anos, não é? Menores de idade não deveriam ler aquelas histórias tão sangrentas, aquelas batalhas. Meu Deus, como pode uma coisa dessa? E a nossa empolgação pelo Antigo Testamento vai passando, ela vai aumentando, ela vai acabando. E eu quero ler uma coisa mais leve, talvez os Salmos, talvez os Provérbios. Tem 31, um para cada dia do mês, mas o Eclesiastes é menos 30 anos, não é isso? Só gente casada que poderia ler a Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, porque ou uma hora a história é terrível demais, é desanimadora, vamos acabar com a alegria das pessoas logo no começo da vida, e outras mensagens são tão picantes que esse livro deveria estar na Bíblia. Então, teologia bíblica é poder se relacionar com todos esses livros, com todas essas histórias, com as profecias, com os salmos, com as sabedorias, enfim, com toda essa diversidade de textos, informações e autores. Inclusive, eu não sei se você sabia, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes, no hebraico, no aramaico e no grego, e por mais de 40 autores. Será que esse livro é confiável? É confiável. O próprio Paulo vai dizer
Não é isso? Que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o amadurecimento, para a formação, para que a pessoa se torne verdadeiramente um homem, uma mulher de Deus apta a viver nessa vida. É confiável. Então, se é confiável, se é palavra de Deus, porque muitos de nós deixamos esse livro de lado ou preferimos algumas partes do que outras. Inclusive, eu lembrei aqui agora que tinha uma pessoa importante na internet que ela falou, olha só, a palavra de Deus, ela não é a Bíblia, mas é aquelas palavras vermelhinhas que aparecem no Novo Testamento, as palavras de Jesus, porque Jesus é Deus, então as palavras de Deus só podem ser as palavras de Jesus, né? Então, compra uma Bíblia que tem as letras vermelhinhas, não sei se alguém tem aqui na igreja, aqui tem, né? Mas você já viu aquela que destaca em vermelho as palavras de Jesus? Pronto, essa é a palavra de Deus, o resto é história. Não é isso. Toda a palavra de Deus, toda a Escritura é confiável, é digna de aceitação, nós devemos tanto conhecê-la quanto também reverenciar. Então, teologia bíblica é isso, você poder conhecer a palavra de Deus, poder conhecer os autores, aprender a fazer essa leitura. Quem não quer? A abrir em um livro e ter as ferramentas básicas para você desvendar. A coisa mais interessante sobre estudar teologia bíblica, por exemplo, é quando você começa a ver as histórias se costurando, né? Quando você percebe que o Novo Testamento é recheado, enriquecido de Antigo Testamento. E que quando Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, ele está falando do Antigo Testamento e não do Novo Testamento. E às vezes a gente fala, não, o Antigo Testamento é um Deus. Deus está bravo. Novo Testamento, Deus está manso. Não é isso? Então leia o Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento, algumas heresias surgiram justamente sugerindo que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Mas como conciliar esse Deus do Antigo Testamento com o Deus do Novo Testamento? Somente por meio de Cristo e de uma leitura coerente, uma leitura saudável das Escrituras. Foi isso que a gente fez nesse último ano. A gente tentou, engatinhou no que significa conhecer a palavra de Deus. Através de diversos professores que vão trabalhando matérias ali, a gente teve momentos de leitura, de reflexão, de questionamento. Eu me lembro muitas vezes que eu lia um texto e perguntava para os alunos, invertia a lógica do que significa dar aula, em vez de explicar, pedia explicação. E aí você deve imaginar, os alunos devem imaginar, que muitas vezes aquilo virava uma boa confusão. Uma confusão que faz a gente pensar, ler o texto fazendo perguntas. O que Deus quer dizer com isso? Qual é a relevância dessa palavra, ou dessa mensagem, desse versículo, desse capítulo ou desse livro para a minha vida, para a história? Como que isso está ligado a Jesus? Eu lembro bem de Jesus no caminho de Emaús, e você deve lembrar disso também, quando conversa com os dois discípulos, Jesus os questiona, será que vocês não leram as Escrituras? Não perceberam que toda a Escritura, tanto os escritos quanto os proféticos, falam a respeito desses acontecimentos que que a gente acabou de presenciar? De que verdadeiramente Cristo deveria vir, morrer e ressuscitar? Então, os olhos dos discípulos se abrem e eles percebem que a Escritura está ligado e entrelaçado com a vida de Jesus e com a vontade de Deus para nós. Qual é essa vontade? Boa, agradável e perfeita para nós. Essa vontade está revelada na palavra de Deus. Eu estou lendo recentemente, estou terminando de ler um livro que eu gostei muito, ele chama Pirâmide da Sabedoria, do Brett McCracken. Ele fala algo interessantíssimo. Ele fala que nos Estados Unidos, nos anos 90, isso foi desenvolvendo, né? Eles desenvolveram uma pirâmide alimentar para ensinar a nação a comer melhor. O pessoal comia muito mal. Até hoje os Estados Unidos é conhecido por esse povo que come muito mal, né? Fast food, quem morou ou quem foi sabe como que é, né? E o governo, então, desenvolveu uma estrutura de alimentação que pudesse favorecer a saúde da população. Então, eles colocaram, por exemplo, na base de cereal, depois ali legumes, enfim, e carnes e outras coisas, e por último eles colocaram essas coisas, fast food que a gente ama, né? Então, eles desenvolveram uma pirâmide alimentar, e o autor desse livro, A Pirâmide da Sabedoria, ele fala que a nossa saúde espiritual também depende de uma alimentação saudável.
E na base da nossa alimentação, daquilo que é mais essencial, e obviamente, nós deveremos ter assim uma grande porção das Escrituras por dia. Escritura, igreja, vida comum, e lá no final a gente jogaria aí, por exemplo, o celular, televisão, as coisas de tecnologia e essas outras coisas. Mas ele comenta também, faz uma crítica, quantos de nós, ao acordar pela manhã, a primeira coisa que a gente faz é pegar o nosso celular, desligar o despertador, não é isso? E ver as primeiras notícias. Abrir o Instagram, abrir o noticiário, o WhatsApp, não é isso? A ver qual foi o vídeo que começou, que lançou agora no canal que eu me inscrevi. Nós, antes de lavarmos o nosso rosto, nos alimentamos de diversas fontes de informações, notícias, entretenimento. A gente enche a nossa mente disso, de preocupações, ansiedades e coisas que pouca relevância têm para o nosso dia. Qual é o sentido de saber que, por exemplo, em outro lugar do mundo, lá está fazendo menos 15 graus? Você está no sudeste do Brasil, e isso nada vai afetar você, não vai ter trânsito, não vai interditar. Nós consumimos tantas informações e tantas verdades e mentiras misturadas, que a nossa mente fica bagunçada, o nosso coração fica bagunçado. E por vezes, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, 14, somos guiados como crianças por qualquer vento de doutrina. Eu acrescentaria que não só por qualquer vento de doutrina, mas por qualquer moda, ideologia, causa ou hashtag. Depende do dia. Se aparece a hashtag somos todos isso, você começa a projetar a sua vida e se moldar através da vida, daquela tendência. Nós somos guiados por todos os ventos de doutrinas, ideologias, assuntos, notícias e tudo que possa aparecer na tela do nosso celular, ou na nossa televisão, ou nos jornais, seja de onde você busca verdade e sabedoria para viver. Pouquíssimos de nós temos nos atentados para a importância que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. E como a nossa vida espiritual seria muito mais saudável se a gente começasse os nossos dias a partir da palavra de Deus. Já seria uma grande mudança. Eu já sugeri aqui outra vez, você comprar os devocionais, você fazer a leitura dos livros, você comece pela palavra de Deus, você não precisa de muito, comece pelo pouco e deixe esse pouco ir crescendo e moldando aí a sua vida. Então, a gente desorientado nesse mundo, a gente vive assim. É como se a gente começasse a caminhar e cada vez que a gente pisa, uma granada de informação estourasse perto de nós e deixasse a gente mais desorientado. Às vezes você está indo tranquilo para o seu trabalho, você liga o rádio para dar uma sintonizada nas notícias, não é isso? E de repente você descobre uma tragédia. Você descobre algo bárbaro que aconteceu aí no nosso país e o seu dia que começou bom, começa a ficar mal. As pessoas perguntam para você, como é que você está? Você fala, nossa, não estou muito bem. O que aconteceu? Eu não sei explicar. Mas a gente consome tanta coisa desnecessária, eu não estou falando para você ficar alienado ou se desligar do mundo. Pelo menos, em alguma medida, eu quero sim que você se desligue do mundo. Mas eu acho que você deveria deixar com que as verdades da palavra de Deus influenciasse mais a sua vida do que essas outras coisas que vão competindo pelo nosso coração, não é só pela nossa mente. Porque essas coisas, elas não ficam só na nossa mente, elas também vão para o nosso coração e afetam como nós nos sentimos, como nós começamos a enxergar, afeta como nós vamos nos relacionar com as pessoas, como nós fazemos os planos para o futuro. No entanto, a gente precisa entender que se a Bíblia é menos que a palavra de Deus para nós, então realmente a gente deveria ter essa postura. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, se a Bíblia não é um livro que tem alguma relevância para a nossa vida, então nós podemos sim deixar esses livros espalhados em algum lugar da nossa casa tomando poeira, e a gente pega eles alguma vez ou outra, ou deixa eles para enfeitar a nossa estante. Mas se a palavra de Deus é de fato relevante para nós, então nós precisamos tirar a poeira dessas páginas, não é? A gente às vezes chega nas casas aqui, tem um Salmo 91 aberto, empoeirado, o Salmo 23, tirar as poeiras dessa
Bíblia, desse livro, e começar então a perguntar: Deus, o que o Senhor deseja falar comigo? O que o Senhor deseja transmitir? Como o Senhor quer mudar a minha mente? Como o Senhor quer transformar, renovar a minha mente para que eu possa experimentar a boa e agradável vontade de Deus? Então, há uma ligação inseparável entre a palavra de Deus e o próprio significado do que significa amar a Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus para aprender a amar a Deus. Nós cantamos aqui nessa manhã tantas canções maravilhosas, recheadas da palavra de Deus, e enquanto a gente vai cantando, a gente vai desejando e o nosso coração vai fervendo ainda mais de amor por Deus. E nós, de alguma maneira, sabemos, todos vocês que estão aqui, que são crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, sabem que nós, a partir do momento que nós nascemos de novo, um amor vai nascendo no nosso coração e sendo direcionado para Deus. Dentro daquilo que eu pontuei no início, a nossa fé não se esfria, nós não nos tornamos mais céticos, mas pelo contrário, o amor vai sendo gerado no nosso coração. Amor por Deus. No entanto, amar uma pessoa significa conhecer essa pessoa. Eu quero ter intimidade com Deus, então eu preciso conhecer a palavra de Deus. Do mesmo jeito, se eu quero conhecer a minha esposa, a Carla, eu não posso simplesmente me contentar com apreciar a beleza dela. Eu preciso conhecer, eu preciso saber do que ela gosta, do que ela não gosta, como ela se sente, qual é a vontade dela. A gente faz isso por pessoas. A gente faz isso quando ganha um novo amigo. Do que você gosta? O que você gosta de comer? O que você gosta de assistir? E com Deus, nós simplesmente falamos: não, está tudo bem, Deus está do meu lado, Deus está comigo, e não faz perguntas, não interage, não escuta o que Ele diz. A palavra de Deus é esse caminho para o próprio Deus. Deus revelou quem Ele é aqui. Então, conhecer o que a Bíblia diz é essencial para a vida. O que teologia tem a ver com a vida? Tudo. Porque conhecer teologia, conhecer a Bíblia é essencial, porque a nossa história se conecta com a história de Deus e o seu povo. Ser igreja de Jesus significa participar dessa história de Deus que começa lá no Gênesis e termina no Apocalipse. É como se nós estivéssemos sendo inseridos nessa grande história de Deus. Esse livro, que não é um livro de histórias mortas, mas de histórias vivas, é um livro de histórias. Muitas histórias. Abraão, Isaac e Jacó, Adão, Noé, Davi, não é isso? Dos reis, dos profetas, Isaías, Jeremias, o Mateus, no Novo Testamento. Você pegar aí o Lucas, de Paulo, de Pedro, de tantas pessoas. É também agora o livro da nossa história. É como se você fosse salvo e a sua história agora fosse conectada a essa grande e maravilhosa história, a história de Deus. A história de Deus e do seu povo. Quando você começa a estudar a Bíblia, você percebe isso. Deus está contando uma história. Isso aqui não é um livro, gente, como aqueles biscoitos da sorte. Eu já contei isso aqui, né? Da caixinha de promessas, que a gente, há uns anos atrás, era muito famoso, né? Você ia nas livrarias e comprava aqui, ó, e presenteava. Só tinha promessa, não era isso? Só coisa boa. Não tinha coisa ruim, era só coisa boa. E você ficava muito feliz, porque todo dia Deus tinha uma palavra boa para você. Não era isso? Em certa maneira, isso era bom. Mas, em outro sentido, eram frases desconectadas da grande história de Deus. Você começa a ler esse livro e você percebe que essa é a história de como Deus está salvando pessoas para ser o seu povo. De como Jesus Cristo está sendo entronizado nessa história como o Rei verdadeiro. De como novos céus e nova terra é, na verdade, esse lugar que Deus sempre planejou. Não era Canaã, eram novos céus e nova terra. Não era Jerusalém lá, mas era Jerusalém que vem do céu. Que o rei não é Davi, Salomão, Saul, mas é Jesus. Que os profetas, na verdade, são sombras de Jesus. E nessas histórias, nós percebemos a grande história de como Deus está exaltando o seu Filho como rei, está chamando pecadores e salvando pecadores para ser esse novo povo santo, essa nova humanidade criada à imagem de Jesus Cristo. Essa é a mensagem das Escrituras. Essa é a mensagem da nossa vida.
Essa é a mensagem a qual nós vivemos e morremos. Inclusive, muitos cristãos no passado deram as suas vidas para que a gente pudesse ser conectado nessa mensagem e nessa história. Então, isso é extremamente importante para nós. O texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, nos diz como nós devemos estar preparados para responder a todos que pedem razão da nossa esperança. Pedro diz: santifiquem a Cristo como Senhor no coração, estando sempre preparado para responder a todos aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Estudar as Escrituras é importante para que você conheça Deus e ame a Deus, primeiramente, mas também para que você possa dar uma resposta que faça sentido para aquelas pessoas que estão na nossa volta, pedindo mais esclarecimento, pedindo a razão da nossa esperança. Por que vocês creem no que creem? Por que vocês enxergam a vida dessa maneira? Por que vocês vivem dessa forma? Por que ir no culto domingo? Por que batizar? Por que ceiar? Por que viver dessa forma e não de outra forma? Você saberia responder? Essa questão de responder às pessoas que pedem a razão da nossa esperança é algo bíblico. Você deve se lembrar da história de Filipe e o eunuco que descia da estrada, saindo de Jerusalém, lendo o texto de Isaías, sem compreender, sabendo que o texto de Isaías continha a palavra de Deus e poderia ser palavra de Deus para ele. Mas como essa palavra de Deus poderia ser algo que seria vida para esse homem? Então, Filipe pergunta para ele: você entende? Porque sem entendimento, como você vai crer? Como você vai ter a sua mente transformada? Como nascer de novo? Como obter e como chegar a esse tesouro que é Jesus Cristo? Então ele responde: como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar? Tantas pessoas no nosso mundo vivem com essa dúvida, com essas perguntas a respeito de Deus, a respeito de Jesus, a respeito da salvação. Como posso ter os meus pecados perdoados? Como posso ser aceito diante de Deus sem culpa? Como posso ter vida eterna? Como? Nós precisamos estar preparados para dar razão da nossa esperança. Então, obviamente, o alvo da verdade do Evangelho é o nosso coração. O Sproul vai dizer que a mensagem, se ela chegar só na nossa mente, isso não é o suficiente. E nós conhecemos muitas pessoas que conhecem muito de Bíblia ou de teologia e que são pessoas que não têm ainda uma vida transformada, mas têm a informação. No entanto, antes da mensagem chegar no coração, ela precisa passar pela nossa mente. Nós não precisamos divorciar mente de coração. Nós não precisamos divorciar o entendimento intelectual da palavra de Deus do entendimento devocional, da devoção no coração. Você está entendendo? Os alunos que formaram aqui nessa manhã, você precisa ter isso em mente, de que não basta você saber as informações, que não basta apenas você saber os detalhes. Nós não queremos que você decore versículos, nós queremos que você tenha uma vida transformada, e para isso, essa palavra precisa chegar no coração, ela precisa ir para o coração, para que então possa haver mudança, para que então possa haver transformação. Só que todos nós aqui, antes da mensagem chegar no nosso coração, ela passou por onde? Pela nossa mente. Então, antes da mensagem ser algo que transforma o nosso coração, ela precisa ser algo inteligível. Ela precisa fazer sentido, precisa ter razão. Você está entendendo? Precisa ter sentido, precisa ter lógica. Então, não basta simplesmente você falar para a pessoa: vem aqui na frente, você que quer ser salvo. Não basta isso. É necessário você perguntar para a pessoa: você entende o que isso significa? Porque se não entende o que significa, o que a pessoa está fazendo? Agindo por emocionalismo, emoção.
ela está sendo ludibriada pelos próprios sentimentos. Mas se ela tem a clareza do que isso significa, então nós sabemos que houve casamento entre razão e coração. E aí um novo cristão diante de nós, que calculou bem, fez o cálculo do que significa seguir Jesus, do que significa de fato viver a vida como um crente, viver a vida como um discípulo desse Senhor e soberano. Então por isso que é importante a teologia na vida cristã, porque nós ensinamos para as pessoas, e muito do nosso trabalho aqui é ensinar a palavra de Deus, para que as pessoas possam então fazer o cálculo. Fazer o cálculo. A gente não está falando para a pessoa, vem, não faz o cálculo não. Pelo contrário, nós estamos dizendo, faz o cálculo sim. Calcula bem o que vale mais, as riquezas, sua posse, sua vida, calcula bem o que você vai perder e o que você vai ganhar, porque Cristo precisa ser esse tudo que você ganha, Ele não pode ser um acessório na sua vida. Então para a pessoa fazer isso, ela precisa ter razão, consciência. A gente estuda a palavra de Deus para transmitir as verdades de Deus, o que verdadeiramente importa nessa vida. Agora, eu sei, e é verdade, que muitos de nós nos convertemos sem ter muitas informações. Perceba bem, não é uma contradição que eu estou dizendo. Você conheceu um pouco, mas não conheceu tudo. O que eu estou dizendo aqui é que você não pode conhecer nada, fazer convertidos de Cristo sem nenhum entendimento de quem Ele é. Não é isso? Mas a questão é que muitos de nós fomos convertidos, ou nos dobramos diante de Jesus por uma palavra, um sermão, uma conversa. Uma música que a gente escutou e que cantava verdade sobre Deus. Pequenas associações, e por mais simples que elas fossem, ainda assim eram profundas, porque tiveram esses dois elementos. Fez sentido para a nossa mente e foi acolhida no coração. No entanto, isso não deveria ser uma desculpa para nenhum de nós, para permanecer no raso, nessas poucas palavras. Poucas palavras poderosas. No entanto, de onde elas surgiram, existem muito mais. Nós deveríamos, todos nós, conhecer e se aprofundar cada vez na palavra de Deus. O nosso país está cansado de tantos evangélicos vazios do Evangelho, que mal conhecem as Escrituras Sagradas, mas sempre sabe o nome das estrelas das novelas, o enredo dos últimos filmes, o nome dos super-heróis, as séries premiadas, a polêmica que saiu na internet na semana passada, o clube de futebol que vai contratar o jogador essa semana. Nós sabemos tudo isso. Você pode saber isso tudo. Não tem problema você saber isso. A questão é quando você sabe mais sobre essas coisas do que da história de Deus, de quem Ele é e aquilo que Ele faz. Aí sim. Nós sabemos os personagens e o enredo dos filmes, mas não sabemos os personagens e o enredo da palavra de Deus. Quais são esses personagens? Se Naum é de comer, de beber, você o que é isso? É um discípulo? Tudo bem, meu irmão, se você está começando na fé cristã, para você é natural não saber dessas coisas. Mas você que já tem 10, 20 anos de convertido, meu irmão, você já deveria ser uma pessoa mais aprofundada nessa história, porque essa série, ou essa novela, ou esse filme, já se repetiu muitas e muitas vezes. Quantas vezes você chega no domingo e o sermão que vai ser pregado é aquele mesmo que você já ouviu no ano passado? Isso é bom para que a gente lembre, para que a gente memorize, para que a gente tire a poeira da nossa mente, para que a gente relembre a história de Deus, a história e das pessoas que participaram disso, e como Deus executou a sua boa vontade. O Ângelo Basso, que é um pastor paulista, ele diz algo que eu acho muito interessante. Ele fala que a doutrina que você abraça, ela fundamenta a maneira como você vive. Ou seja, a verdade bíblica que você abraça, ou a maneira como você encara a Bíblia. Ou seja, existem muitas maneiras de encarar a Bíblia. Então, como você encara a Bíblia, define quem você é e como você vive. O objetivo principal de conhecer as Escrituras Sagradas é porque elas possibilitam o encontro com Deus. Uma má doutrina, um mau encontro, ou com algumas partes.
uma má teologia. Às vezes até se encontra com alguma coisa de Deus, e às vezes nem com Deus você se encontra. E é possível você fazer isso hoje. É uma das coisas mais absurdas da nossa época. Você consegue entrar dentro de uma igreja e não encontrar com Cristo. Uma igreja cristã. Você chega lá, a pregação não é sobre Cristo, você não encontra com a palavra de Deus, pastores que falam de si, contam suas histórias. Você pergunta para alguém que saiu do culto, né, nesse domingo, nessa manhã, o que o pastor pregou? O pastor contou que ele foi numa viagem, que não sei o quê, que a família dele, e que não sei o quê, e ele vai contando do futebol e do série do filme. Ok, e da palavra de Deus, o que ele disse? Quem ele te apresentou? Qual verdade bíblica? A gente não pode suportar isso, o nosso país está saturado dessas coisas. No entanto, a gente precisa entender que um dos objetivos também entre esse divórcio, entre razão e devoção, é justamente que nós queremos muitas vezes conhecer a palavra de Deus para dominar a palavra de Deus. O Emerson fez uma oração muito acertada nessa manhã e não foi combinado, de que esse conhecimento que essa turma recebeu nesse ano não deve ser simplesmente intelectual, não deve ser simplesmente uma soma de informações, deve ser algo que transforma o coração, o caráter, a vida. Não adianta a gente querer dominar a palavra de Deus. Inclusive, o próprio Jesus, ele, confrontando os religiosos do seu tempo, ele diz que aqueles religiosos conheciam, investigavam a palavra de Deus para tentar, de alguma maneira, conhecer a vida eterna. Mas eles nunca chegavam a conhecer a Jesus, e por isso a vida eterna estava longe deles. Pense sobre isso. Tentar entender a palavra de Deus sem querer se encontrar com Jesus, ao mesmo tempo estar perto e estar longe. Eu gosto de pensar naquele filme, ou naquela série de livros, né, Nárnia. Você lembra que o portal que fazia com que as pessoas chegassem a Nárnia era o guarda-roupa, né? Se você assistiu o filme, você deve ter visto isso, que cena maravilhosa, né? Então, abre o guarda-roupa entre as roupas ali, as crianças vão entrando, e de repente, quando elas acham que chegou no fundo do guarda-roupa, elas estão chegando no novo mundo. Então, os religiosos da época de Jesus eram essas pessoas que estavam com a porta do guarda-roupa aberta, mas nunca entravam por ela. Ter informação apenas da Bíblia, conhecimento da Bíblia, e não encontrar Jesus, é estar brincando perto da porta do reino de Deus, mas nunca provar, nunca experimentar o que está do outro lado do guarda-roupa. Então a gente é convidado nessa manhã, através das Escrituras, que é essa porta para Deus, a não simplesmente examinar isso aqui como se fosse um livro histórico de qualquer maneira, como qualquer outro, ou um livro de notícias velhas que vão desaparecendo e vão ficando irrelevantes com o passar do tempo. Não, essa é a viva palavra de Deus. Cada história aqui, cada profecia, cada poema, poesia, salmo, oração, cada uma dessas palavras é uma fechadura que abre, uma porta que se abre para a gente encontrar com o próprio Deus, no seu reino, para a gente poder enxergar essa maravilhosa notícia para nós e essa realidade. Por isso nós precisamos nascer de novo, da água, do Espírito Santo, não da vontade humana, não da carne, mas do Espírito Santo, para que a gente possa enxergar a palavra de Deus de fato como esse portal. Nós não queremos conhecer a palavra de Deus para simplesmente dominar as discussões. Inclusive isso é uma coisa besta, né? Que a gente às vezes quer se encontrar para ficar discutindo quem sabe mais e quem sabe menos. Obviamente, sabedoria é uma coisa importante para nós. Mas a gente fica inflado, né, e orgulhosos de saber os versículos, os capítulos de cor. Meu irmão, quanto mais da palavra de Deus, quanto mais conhecimento de Deus, mais humilde nós devemos ser. Mais simples nós deveríamos ser. Mais gentis. Obviamente, deveria existir em nós
como foi dito aqui nessa manhã, e nos alunos que se formaram aqui nessa manhã, um desejo sim de compartilhar essa verdade com outras pessoas, de ter boas conversas onde nós podemos discutir e ampliar ainda mais o significado do texto, responder às dúvidas das pessoas, mas nunca usar isso como motivo de se orgulhar ou de subjugar as pessoas. Lembramos de que o nosso Deus, que é rico e era Deus, se fez pobre e era humilde. Sabia conversar com as pessoas. Esse conhecimento aqui, ele não corrompe, ou esfria, ou mata. Mas esse conhecimento deveria, então, trazer vida. De fato, a Bíblia diz que quando a letra mata, é quando essa letra não vem acompanhada do Espírito, do Evangelho, do coração convertido. Mas quando os dois estão unidos, nós temos então a principal ferramenta de Deus para transformar a vida das pessoas, para que elas possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não domine a palavra de Deus, seja dominado por ela. Não domine a palavra de Deus, seja dominado por ela. Diga e viva com sinceridade. Por que você faz o que eu faço? Por que você faz o que faz? Porque a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus ilumina os meus passos, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, são a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus deve ser o nosso guia. A palavra de Deus deve ser de fato o nosso, não só manual de vida, mas deve ser tudo para nós. A palavra de Deus. Essa palavra de Deus, ela é o nosso mapa nesse mundo perdido. É as coordenadas para viver uma vida que glorifica a Deus. Talvez você se pergunte, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Pare de fazer essa pergunta. Faça a pergunta assim, Deus, me revela a sua vontade na sua palavra. Quando eu leio as Escrituras, fala comigo o que eu devo fazer, quem eu devo ser, como viver. Quando eu abrir as Escrituras, fala comigo, Deus, porque eu sei que a sua vontade, para mim, não é algo oculto, não é um mistério, mas é algo revelado aqui nesse livro sagrado. Ser dominado pela palavra de Deus é deixar a palavra de Deus penetrar no nosso coração e fazer morada. O construtor sábio é aquele que escuta a palavra de Deus e pratica. Por fim, para não delongar, eu gostaria de pensar na frase de Santo Agostinho, teólogo patrístico no início da igreja, que tinha uma frase muito simples e muito rica. Creio para conhecer e conheço para crer. Muitos de nós começamos no Evangelho assim, crendo. Você crê nisso que foi dito nessa manhã? Creio. Você crê que Jesus Cristo pode ser seu Senhor e Salvador? Creio. Você crê que Jesus é poderoso, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar os seus pecados, te lavar, te purificar? Creio. Você crê que quando você nascer de novo, você vai ser inserido na família de Deus, vai pertencer a um povo? Creio. E aí você começa a jornada. Mas quando você vai crendo e vivendo, você também vai conhecendo ainda mais da riqueza do Evangelho. E quando você vai conhecendo, e quanto mais você conhece de Deus, mais você vai crendo de Deus. Não é isso? Mais a sua fé vai aumentando e fortalecendo e amadurecendo, a ponto que você vai crendo, amando e desenvolvendo a sua fé, de fé em fé, em glória e glória. A gente vai engatinhando nessa jornada. A gente vai sendo levado, como eu disse, na história de Adão e Eva no jardim, Caim e Abel, Noé e o dilúvio, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, o povo de Israel no deserto. A gente passa pelas histórias de Josué, Juízes, os reis, os profetas. A gente passa pelos exílios, os salmos, as poesias, as profecias. A gente chega no Messias e a gente encontra com o Messias na manjedoura, que cresce, se torna homem, faz os discípulos que se tornam apóstolos, os apóstolos
que vão crescendo juntamente com a igreja. Essa história de criação, queda, redenção é a história mais linda que existe. A grande revelação. Eu creio para compreender, mas quando compreendo, amo, fico maravilhado, espantado e, por fim, cada vez mais crente nas Escrituras e no nosso Senhor Jesus. Essa é a palavra de Deus. Isso que significa estudar ou fazer teologia, ou qualquer nome que você queira dizer, para aquilo que nós nos propomos aqui todos os domingos, dia a dia, nos devocionais, nas aulas, no GC. Nós queremos conhecer a Deus, quem Ele é, aquilo que Ele faz, quais são as suas palavras. Amém? Vamos nos colocar de pé?